vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu preciso passar para vocês é o escopo daquilo que precisa ser feito, né? Da necessidade em si. Trata-se de uma empresa que se chama Tour Store Magazine. É uma empresa que trabalha com vendas pela internet e ela está mudando de ramo. Todos os produtos que ela tinha cadastrado até então no Marketplace precisam ser excluídos para que ela passe a cadastrar os novos produtos, né? Então, se a gente vier aqui em Meus Produtos, a gente pode notar que existe aqui uma necessidade muito grande de trabalho manual. Só para vocês terem uma noção aqui, a gente tem 1.873 resultados, ou seja, 1.873 produtos que precisam passar pelo processo de desconexão, porque essa empresa ela não mais vende este produto. Então ele precisa passar primeiro pelo processo de desconexão, que é vir aqui, clicar em desconectar para cada um deles, e depois de desconectar, passar pelo processo de exclusão. E é para que esse produto não faça mais parte do catálogo de produtos dessa empresa. Beleza, pessoal? Existe um jeito de fazer isso em massa? No momento não, pessoal. No momento não. Existe uma funcionalidade aqui no portal que é de ações para execução em massa, mas já foi tentado, já foi aberto o chamado e essa pessoa, essa empresa, ela não pode correr o risco de receber mais pedidos desses produtos porque ela não trabalha mais com esses produtos, legal? Então aqui o objetivo hoje é criar uma automação que vai ficar fazendo esse processo de desconexão e depois de exclusão automaticamente para essa pessoa, para todos esses 1.873 produtos. Trata-se de uma necessidade local, imediata e temporária, tá? Essa automação, ela não vai ser do tipo de automação que vai ficar executando aqui permanentemente, tá bem, pessoal? E para isso a gente vai utilizar a ferramenta Automation Anywhere. Primeiro passo, então, pessoal, temos acesso à ferramenta, tá? Então, neste site, que eu vou deixar o link na descrição para vocês, o primeiro passo é entrar nesse link e fazer um cadastro na community do Automation Anywhere, e através da community você vai ter acesso à ferramenta de forma um pouco limitada, mas acesso que será possível para a gente fazer o que a gente precisa aqui de modo a cumprir o nosso objetivo, tá bom? Então vamos lá, vou começar esse cadastro aqui utilizando o e-mail do Automação Descomplicada. O primeiro nome, Descomplicada, Business e-mail. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Isso, número de telefone. Então, telefone. Esse aqui é o número do Automação Descomplicada. Caso alguém queira chamar, não tem problema. Por sinal, ele não deixa eu preencher com todos os dígitos que eu preciso. Company name, Automação Descomplicada. Caso você não esteja utilizando para fins comerciais, você pode colocar aqui estudante, ok? Número de empregados, menos do que 250, no meu caso, só tem eu. E aqui em Job Level, eu vou colocar Other. Country, seria o país, tá, pessoal? Então você preenche no país que você mora. Você quer ser reconhecido pela Automation Anywhere. Aqui você aceita, nesse primeiro checkbox, você aceita os termos e condições. E nesse segundo, você autoriza receber comunicações da Automation Anywhere, né? Aqui já é mais no sentido de marketing, produtos, novidades, tá? Nesse caso eu não vou checar. Aqui ele está reclamando que não pode ter caracteres especiais. Então tirei o C cedilha, tirei o tio do A. Quando você clica aqui em confirmar cadastro, pessoal, eles enviam um e-mail para você, o e-mail que você cadastrou, com as informações de acesso. Então vamos conferir. Demorou cerca de 5 minutos, mas ele enfim chegou. O e-mail da Automation Anywhere me dando boas-vindas à plataforma, tá? Então ele está informando nesse e-mail que o meu username, ou seja, o usuário que eu vou utilizar para acessar a ferramenta é o meu e-mail, que foi cadastrado, né, do Automação Descomplicada. E está falando que esse login é temporário e válido por 24 horas. Tá? Ou seja, enquanto eu não setar um password meu para esse usuário, esse login ele só vai ficar válido por 24 horas. Então eu vou clicar nesse link para configurar imediatamente aqui uma senha inicial, ou seja, uma senha minha para acessar essa automação, tá bem? Eu vou começar aqui, eu vou copiar primeiro o meu nome de usuário,
E aqui ele está pedindo para mim criar um password. Confirmar o password, lembrando que ele tem uma série de regras aqui a serem cumpridas, tá? Vou clicar em Next. Aqui a gente precisa cadastrar 3 questões aqui de recuperação. Então, uma vez que você tenha cadastrado a sua senha e a sua pergunta de recuperação, é só clicar em Save and Login. E, voilà, temos acesso à ferramenta. Essa é a cara da ferramenta. Eu vou explorar um pouco da ferramenta aqui com vocês na sequência, mas antes é importante que a gente saiba que a ferramenta ela precisa se conectar com o nosso computador, tá? E o objeto de conexão entre a ferramenta e o nosso computador é um componente chamado Bot Agent, tá? E o que é preciso para a gente se conectar com esse Bot Agent? Basta clicar aqui neste símbolo de notebook com exclamação, fica aqui na parte inferior da tela, clicar em Connect Local Device, Connect to my computer. Imediatamente ele vai iniciar o download do Bot Agent, tá? No meu caso eu já fiz esse download, então basta que eu instale e eu vou executar junto com vocês esse processo de instalação. Pessoal, é importante que essa instalação seja feita no modo administrador, tá bom? Para que a ferramenta tenha acesso total a todos os seus programas e possa executar tudo aquilo que você precisa que seja executado. É importante que ela consiga acessar tudo que tem na tua máquina. Parece estranho, pessoal, mas é uma empresa séria, é uma ferramenta séria, tá? Automationware é uma das top da Gartner, da Forrester, uma empresa super conceituada e utilizada em todas as grandes empresas que atuam com RPA. Então não tem com o que se preocupar, tá, pessoal, em termos de segurança da informação. Vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho, tá, para que essa parte de instalação passe mais rápido para vocês. Instalação do Agent completa. Então vamos voltar aqui para a ferramenta. Então, imediatamente é possível notar que a instalação do Bot Agent ele deu aqui como concluída, a conexão com o seu computador como concluída também, e tem uma próxima etapa aqui que é de informações adicionais. Não tem nada, não está pedindo nada, então acho que não vai ser necessário. Vou clicar aqui em Done. É possível verificar que o status da conexão ele já apareceu aqui como conectado, tá, pessoal? Então aqui a gente pode verificar que existe uma conexão com o computador. Bom, então aqui na ferramenta, pessoal, existem várias seções, tá? Vários bullets, e um deles é automation, tá? É possível mudar o idioma aqui, vocês podem ver que as minhas opções estão sempre em inglês, eventualmente eu falo alguma palavra em inglês, mas eu não aconselho vocês mudarem de linguagem da ferramenta, tá? Porque o inglês ele é utilizado na maioria das empresas. Então se você vai criar uma automação só para uso local, imediato, para fins de treinamento, não tem problema, mas eu aconselho que vocês já se acostumem com o nome das opções em inglês, porque é dessa forma que a gente vê nas empresas, tá? Então aqui, pessoal, nessa seção de Automation, tem aqui a nossa organização, tá? É como se fosse um diretório de pastas, você pode criar à vontade aqui, tá? Existe uma pasta bot, pode criar outras pastas, como pode utilizar essa própria pasta, e aqui eu vou criar uma nova pasta aqui, Automação Descomplicada, MVP1. Então vou dar um Create Folder, tá? Tudo que a gente desenvolver vai ficar salvo dentro dessa pasta aqui, tá, pessoal? Automação Descomplicada MVP1. Dentro dela, né, com a pasta selecionada, eu vou clicar aqui em Create a Bot. Eu tenho a opção também de criar uma subpasta se eu quiser, mas não vai ser o caso, tá, pessoal? Então eu vou clicar aqui em Create a Bot, ou seja, criar um robô. Vou dar um nome para esse robô de desconexão e exclusão, tirar os caracteres especiais e exclusão de produtos marketplace, deixar MKT. Não vou colocar uma descrição agora, vou clicar em Create e Edit. Beleza, pessoal, chegamos aqui na etapa que é a etapa principal, que é onde a gente codifica a nossa automação, o nosso robô, tá? E para testar aqui se a ferramenta está funcionando, se a conexão com o meu computador está funcionando, eu vou vir aqui e chamar uma ação de mensagem, tá? Chama Message Box.
Essa ação, aqui eu vou colocar do tipo lista, que fica melhor para visualização. E essa ação é bem simples, pessoal. Ela exibe uma janela com uma mensagem qualquer que eu quiser, tá bom? Então, vou colocar aqui um Olá Mundo. Vou salvar. Vou executar para ver se está tudo funcionando corretamente. Então, vou preencher aqui com dir, que significa minha máquina local, barra o nome que eu utilizo para fazer login na minha máquina, o nome ao qual o meu computador está cadastrado, tá bom? Então, save and run. Salvar e rodar. As primeiras execuções ele demora um pouquinho, porque existem algumas dependências que ele precisa fazer o download antes de executar, mas nas próximas é esperado que seja mais rápida essa execução. Ele começou a executar e apareceu aqui a janelinha pop-up escrito Olá Mundo, exatamente como deveria. Então, assim podemos validar que a instalação da ferramenta e a conexão com o computador ela ocorreu de forma correta como deveria, tá bom? Com base no escopo que a gente precisa automatizar, deixa eu apagar aqui essa pop-up. Vamos lá, com base no escopo que a gente precisa automatizar, eu não vou, como é uma necessidade bem pontual, eu não vou desenvolver aqui o procedimento de realização de login no site, de navegação para chegar até aqui. Eu vou direto ao que me interessa, né, que é ter a visão de todos os produtos que eu preciso desconectar e o que eu preciso fazer para cada um deles, tá bom? Então, eu vou começar desgrudando essa janela aqui, né, de tabs do meu navegador, deixar ela separada para que a gente trabalhe nela, tá? E aqui na ferramenta é o seguinte, pessoal, a gente tem uma seção aqui que é de actions, que são as ações. Aqui a gente pode procurar tudo que a gente, todas as funcionalidades que as ferramentas nos oferecem, tá? Para criar automação. E aqui existem muitas opções, né? Como trabalhar com navegador, trabalhar com banco de dados, delay, dicionários, DLLs, tem uma série de termos técnicos que eu não vou entrar em cada um deles agora, não é o objetivo, mas é importante que vocês saibam que existe, tá? E a gente pode pesquisar por uma funcionalidade. Existe uma seção aqui de variáveis, que também não vou entrar aqui nesse mérito agora, tá bom? Mas aqui você pode criar variáveis tipificadas conforme a sua vontade, tá? Então tem do tipo string, texto, tem do tipo número, tem do tipo data e tempo, verdadeiro e falso, né, que são os booleanos, tem do tipo arquivo, enfim, tem uma série de tipos de variáveis que você pode utilizar para criar, mas não é objetivo hoje a gente entrar tão a fundo tecnicamente e falar qual é o tipo de cada variável, como utilizar cada tipo. Hoje o objetivo é bem simples, é criar uma automação simples que vai solucionar um problema pontual de uma empresa, tá bom? Pontual. Então a gente vai direto ao ponto aqui, tá bom, pessoal? Essa parte do centro é a parte na qual o código ele vai ficar disposto para a gente saber o que o código está fazendo e estruturar o nosso código propriamente dito, tá? E existe aqui uma última subseção que é a seção de gatilhos, tá? Triggers. Então aqui a gente pode configurar gatilhos para que a nossa automação execute de acordo com a estratégia que a gente quiser, tá bom? Não vai ser o caso também agora. É importante sabermos que aqui no corpo do código existe uma seção de gatilhos também. Existe aqui o início e o fim do nosso código, tá? Então, a gente vai trabalhar com a parte da codificação e não iremos mexer com gatilho por enquanto, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O que a gente precisa primeiro é reconhecer essa página e saber o que a gente precisa fazer aqui dentro, né? Então, quando a gente clica nessa setinha aqui de opções para cada produto, ele aparece algumas opções aqui, que é, para esse caso, desconectar, conectar, excluir e editar. Vamos ver se para aqueles que já estão conectados também aparece todas essas opções. Aparece todas as opções, com exceção da opção de conectar, né? Porque eles já estão conectados. Vamos ver. Exatamente. Aqui é reconectar ou conectar. Então a gente entende que precisa primeiro desconectar para excluir. E por que eu sei disso? Eu tentei clicar direto em excluir e ele me deu uma mensagem de erro falando que antes de excluir é necessário desconectar o produto, tá bom? Então, com isso eu descobri que a gente precisa primeiro desconectar o produto. Eu vou excluir manualmente esses primeiros aqui que eu utilizei aqui como teste, tá? Para essa automação, né? Para mim entender um pouco melhor do que precisava ser feito e quais eram os limites que eu tinha
E vamos deixar aqui somente os produtos que precisam de fato ter o processo feito de ponta a ponta, né? Que é desconexão e exclusão. Senão eu vou ter que ficar criando uma lógica muito complexa aqui na minha automação, que não é meu objetivo agora. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente reconhecer o navegador. Existe uma funcionalidade que a gente usa para lidar com o navegador, tá? Que chama Recorder. E aqui é o seguinte, pessoal, essa funcionalidade aqui, a gente vai primeiro escolher a janela que a gente vai lidar, né? Se se trata de uma aplicação, trata de uma janela, se trata de uma variável. Nesse caso aqui, a gente vai escolher uma janela. Eu vou clicar em atualizar para ele ler todas as janelas que estão disponíveis aqui no meu navegador. Acredito que seja por conta do plugin. Vamos encontrar o plugin do AutoMachineWare. É importante que a gente tenha o plugin do AutoMachineWare aqui no navegador que a gente quer trabalhar, né? Nesse caso o meu vai ser o Chrome. Então vou vir aqui em gerenciar extensões e procurar ele aqui. Tá vendo que o plugin está desabilitado? Por isso que não estava funcionando. Então eu vou habilitar o plugin do AutoMachineWare. Bom, então imediatamente quando eu voltar, ele já vai ser capaz de alcançar o meu navegador. Então eu vou clicar aqui em atualizar. Ele vai me listar todas as janelas que estão abertas no meu computador. Janelas de navegador, tá, pessoal? Em opção de aplicação, se eu selecionar aqui, ele vai listar todas as janelas de um modo geral. No meu caso, como eu quero trabalhar com navegador, então eu vou clicar aqui nessa seção de browser. E eu vou procurar aqui a minha janela, tá? Janela que eu quero interagir. Nesse caso aqui vai ser Produtos Americana Marketplace. Por quê? Quando a gente pega a janela que a gente precisa interagir, o nome dela, se você descansar o mouse aqui em cima, vai ser Produtos Americana Marketplace. Então eu sei que é com essa janela Produtos Americanas Marketplace que eu preciso interagir, tá? Ok, e aí imediatamente o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse botão aqui de capturar objeto para capturar, propriamente dito, o objeto que eu preciso interagir, que primeiramente é essa setinha, essa flechinha aqui apontada para baixo. Quando eu descanso o mouse em cima dela, pode perceber que ele contorna ela com um quadradinho vermelho. E é assim para qualquer objeto que eu quiser interagir, tá vendo? Só de descansar o mouse em cima, ele já vai contornar o objeto para que eu tenha certeza que eu estou apontando para ele corretamente o objeto que eu quero interagir, entendeu? Pode ver, ó, SKU, se eu quiser ler essa informação, significa que eu estou apontando para o local correto, que é esse DY aqui, que é o SKU do produto. E é isso aí, pessoal. Então, como eu quero interagir com essa setinha, eu espero ele contornar essa setinha para mim. Uma vez que contornou, eu clico e imediatamente a ferramenta vai capturar as informações desse objeto que eu quero interagir, tá? E aqui, para me conferir se eu estou no local correto, tem todas as propriedades do HTML aqui desse objeto que eu acabei de capturar, tá bom? Então ele é uma div, enfim, tem toda a estrutura dessa div para quem está mais familiarizado com XPath. Tem o ID, né? E como que eu sei que eu estou mexendo com a coisa que eu deveria mexer? Se eu ir aqui na opção, apertar a tecla F12, eu vou poder inspecionar os objetos aqui dessa página, né? Então, ao inspecionar esse objeto em específico, a gente vai ver que ele está dentro de uma estrutura que tem um I, que tem um span, que tem o A, tá? Cujo ID desse botão seria BT Open Container Product DY15569. Se a gente for na ferramenta e ver qual foi o ID que ele capturou, a gente vai ver que é o mesmo, tá vendo? BT-Open-Container-Produto DY15569. A gente sabe que está falando da mesma coisa, tá, pessoal? Ou seja, esse botãozinho aqui, tá bom? Aqui, pessoal, eu tenho uma série de propriedades. Eu não vou entrar aqui no mérito de cada uma agora também, mas é importante vocês saberem que tudo que tiver selecionado aqui nesse checkbox, a ferramenta ela vai utilizar como critério obrigatório para executar uma ação naquele objeto, tá? E essas coisas que estão aqui selecionadas, algumas delas elas podem mudar, variar a depender do que você faz com a página. Então, quanto menos critério, melhor.
Mas é importante que o critério que você escolheu torne aquele objeto único, tá? Por quê? Pode correr o risco de você tentar alguma ação com esse objeto e você acabar selecionando outro por engano, ou até porque você não colocou critérios o suficiente para tornar aquele objeto, aquilo que você quer interagir, único, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou utilizar único e exclusivamente o DOM.XPath, tá? O famoso XPath. Existem algumas particularidades aqui na estrutura de um XPath, tá? E aqui a gente vai só fazer um teste para ver se ele está funcionando e depois a gente entra nos detalhes aqui, na forma como a gente pode utilizar essa estrutura a nosso favor, tá bom? Então eu vou salvar. Aliás, tem erro aqui ainda, tá, pessoal? Eu preciso dizer para a ferramenta o que eu quero que ela faça com isso, tá? Ou seja, a ação vai ser um clique. Eu vou colocar para rodar em background, porque eu não quero ver o mouse mexendo. Eu quero que ele execute esse clique sem movimentar o mouse, tá? Então vou dar um salvar. E vou clicar em executar. Então ele acabou de notificar que ele vai executar. No momento que ele iniciar a execução, ele vai trazer a janela para frente. Deixa eu tirar o background. Em algumas páginas que não aceitam execução em background. Vamos ver se era esse o problema. E era esse o problema. Algumas páginas simplesmente não aceitam execução em background, tá, pessoal? Então foi só desativar aquela opção e ele funcionou. Vejam que ele abriu essa janelinha aqui, né, que mostra as opções do produto, certo? Então eu vou fazer o clique. Eu vou colocar aqui, simplesmente dar um Ctrl+C ou Ctrl+V para que a automação feche esse produto. Ela abra e feche, tá? Para ver se vai funcionar desse jeito. Vou salvar e executar. Lembrando, pessoal, que eu só dei um Ctrl+C ou Ctrl+V porque eu quero duas ações exatamente iguais. Clicar no botãozinho para que ele abra a caixa de opções, depois clica de novo para fechar a caixa de opções. Então ele abriu e fechou, exatamente como planejado, tá? Então, a partir do momento que ele abrir, eu quero que ele venha e clique em desconectar, ok? Então vamos fazer esse clique do desconectar. Aqui, pessoal, eu vou sempre reaproveitar as linhas, tá? Porque essas linhas já estão apontando para a janela correta. Então, eu vou utilizar muito aqui esse método de copiar e colar e depois edito somente aquilo que eu quero que seja diferente na linha que eu estou trabalhando, tá? Então, eu tenho aqui, ó, clique para abrir o produto, as opções do produto, clique para fechar. No meio desses dois cliques, eu quero que ele clique em desconectar, tá bom? Então vamos capturar esse objeto do desconectar, que é esse cara aqui. Ó, selecionou, eu vou clicar para ele reconhecer o objeto. Vou clicar o que eu quero que ele faça, que é um clique. Dessa vez não vou selecionar background. E vou desabilitar pelas coisas que podem ser mutáveis, né, dentro do meu objeto HTML. Vou deixar só o DOM.XPath. Eu sei que o DOM.XPath ele é como se fosse um caminho dentro da estrutura do HTML até chegar no botão, né, na opção que você precisa, tá? Pelo que foi mapeado pela automação. Vou aproveitar para desenvolver aqui o clique de excluir, ou seja, ele vai abrir, vai desconectar, vai excluir, depois vai fechar, tá bom? Eu vou pegar aqui depois do clique do desconectar e vou capturar o objeto do excluir. A ação permanece clique e as propriedades eu vou deixar somente o DOM.XPath novamente. Esse tempo aqui, pessoal, é um tempo que ele, caso o objeto não exista, ele vai ficar esperando para o objeto existir até dar erro. Então, passou de 15 segundos o objeto não existe, ele vai dar erro. Até 15 segundos ele espera o objeto existir. E tem toda uma questão ali de carregamento da página, né? Tem página que demora, às vezes a internet pode estar lenta, né? Coisas como essas, tá? Então a gente tem aqui um teste para excluir apenas uma linha, tá? Vamos ver se vai funcionar. E aí a gente aproveita para avaliar qual vai ser a resposta da página
quando você clicar em excluir, né? Porque não sei se simplesmente desconectar a página vai dar um refresh automático ou não, se ela vai deixar, se ela vai habilitar para mim excluir logo em seguida, né? A gente viu fazendo o teste manual, quando eu cliquei em excluir, imediatamente ele carregou a página, então pode ser que dê um erro quando ele tente fechar, né, essas opções do produto. E a gente vai avaliar tudo isso agora, tá? Nesse testezinho unitário aqui, né, dessa primeira linha, tá? Então vamos executar. Vamos lá, ele vai clicar na opção para abrir, vai lá, não deu certo, por quê? A gente não esperava por essa pop-up. Tudo que a automação executa tem que ser mapeado, porque senão não vai funcionar. Isso é o que a gente chama de situação não prevista, tá? Então a gente vai acrescentar esse clique depois do desconectar, tá? Tudo tem que ser desenvolvido aqui na sequência correta em que as coisas acontecem. Vou clicar aqui, mapear esse botão do desconectar. Eu quero um clique e eu vou novamente deixar só o XPath. E vai ser a mesma coisa aqui pro botão de excluir. Ele vai perguntar se você quer mesmo excluir. Então eu já vou aproveitar aqui, depois de clicar em excluir, vou aproveitar para mapear esse botão dessa pop-up aqui, excluir. Era um clique e vou tirar todas as outras propriedades, deixar somente o do XPath. Legal? Save. Então vamos novamente fazer um teste unitário aqui da exclusão dessa primeira linha e ver como que a automação e a página vai se comportar diante disso. Vamos lá. E foi feito, ó. Então, ó, sua solicitação foi enviada com sucesso e o produto foi excluído com sucesso. Vou dar um refresh na página para ver se esse cara vai sair daqui. E realmente ele saiu. Então, o que eu estou percebendo aqui, pessoal, é que a gente precisa fazer, ao invés de criar um loop em que ele vai passando linha a linha, talvez trabalhar com filtro seja melhor. Não, talvez trabalhar com atualização da página seja o mais indicado. Toda vez que ele concluir a execução, ele vai atualizar a página. Então vamos ver se... Vamos procurar a opção aqui de refresh. Então vou chamar aqui a opção de Open. Vou escolher uma janela que já exista. Vou escolher uma opção de variável, porque quando a gente escolhe uma janela, ele transforma todas as propriedades dela numa variável automaticamente. Eu vou reaproveitar essa variável para escolher a janela que eu quero lidar, né? E aqui simplesmente vou chamar novamente a URL dos produtos. Vai funcionar como se fosse um refresh de página, tá, pessoal? Então, é isso aí. Vamos ver como isso vai acontecer. E aí, só para fazer um teste, né? A gente tem aqui 1868, né? Eu vou colocar tudo isso numa estrutura de repetição de 1868 vezes, tá? Então, vou chamar aqui uma funcionalidade que chama loop. E tá aqui como times, 10 times, né? Ou seja, 10 vezes, e vou mudar para 1868 vezes. Aqui eu preciso simplesmente colocar uma variável aqui para que ela sirva como contador do loop, né? Como contador das interações. Não vou utilizar ela porque entendi aqui que toda vez que eu atualizar a página, eu vou automaticamente, a minha primeira linha que foi excluída vai sumir. Então, eu vou sempre trabalhar com a primeira linha, atualizar a página, trabalhar com a primeira linha, atualizar, até chegar no final, tá? Então, pessoal, eu vou movimentar todo esse código que eu desenvolvi para dentro dessa estrutura de repetição, tá? Então, ele vai fazer tudo que está dentro dela 1868 vezes.
e vamos ver se isso vai funcionar. Então vamos lá, pessoal, começando. Na torcida aqui, hein? E é assim, pessoal, a gente tem que, durante a construção de automações, a gente precisa avaliar como que é a resposta da automação frente à resposta do navegador, da ferramenta, do programa, enfim, tem tudo isso para avaliar, tá, pessoal? Então, essa foi a minha avaliação diante da resposta, da interação de todas as partes, e meu palpite estava correto. Toda vez que eu atualizo a página, ele simplesmente tira todos aqueles que estavam desconectados e excluídos do caminho e aparece o próximo produto no topo. Então, podem ver que está funcionando corretamente, né? Tá dando alguns errinhos aí, mas na próxima iteração ele sempre pega corretamente. E pode resultar numa necessidade depois de executar mais algumas vezes, mas sim, até o 1868 vai executar corretamente aí, tá? Então é isso, pessoal. Aqui é só esperar a automação terminar de executar, e essa necessidade pontual da empresa, ela foi atendida, foi cumprida com sucesso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre RPA, o que é, para que serve, né? A gente tem o nosso primeiro exemplo prático aqui. E, vocês curtiram? Querem mais dicas como essa de automação? Como que utiliza RPA? Eu vou falar de outras coisas também além do RPA. Curte, compartilha, ativa o sininho e ajude esse movimento a crescer, tá, pessoal? Porque a intenção aqui é, de fato, agregar para a vida de vocês, a vida pessoal e profissional, tá? Atividades como essas, ninguém merece executar. Não tem por que a gente perder nosso tempo executando atividades como essas, né? Então, se existem artifícios que possam nos liberar desse tipo de atividade, fazer com que a gente aproveite nosso tempo de uma melhor maneira, por que não utilizá-los, né? E a minha função aqui, meu objetivo aqui é mostrar isso para vocês, que tem como sim salvar e economizar o seu tempo, utilizar ele de uma melhor maneira, tá bom, pessoal? Então, tamo junto, vamos para cima, bora automatizar tudo!